Vamos lá. Agora estamos na questão de número 4. Vou pegar uma cor aqui aleatória. Um vermelho mais pro marrom, né? Vamos lá. Questão 4, item A. Fatore cada expressão. Bom, aqui basicamente o processo de fatoração ele acaba sendo mais difícil do que o processo de expansão, né? Então, isso acaba me lembrando de o que eu estava querendo dizer com isso aqui. Pode ser forma expandida, né? Do polinômio. Mas a fatoração você tem que ter o raciocínio inverso, né? Por exemplo, no item A, eu posso ver o número 4x ao quadrado como 2x elevado ao quadrado. Menos. E o 25 eu posso ver como 5 ao quadrado. E a gente acabou de ver que isso aqui, né? O quadrado de um número menos o quadrado de outro, é a representação de quando eu tenho a multiplicação de dois termos dessa forma. M mais N vezes M menos N. Professor, não acredito nisso aí não, que o senhor fez. Aí, se você não acredita, você pega esse resultado que eu acabei de mostrar aqui e você multiplica ele, né? Distributivamente. Tá. E aí você vai ver que você vai obter exatamente o mesmo resultado anterior. Tranquilo? Como eu disse, a fatoração ela já acaba sendo mais difícil. Exige um pouco mais de prática, né? Da pessoa que está, enfim, trabalhando com a expressão. Item B. Como é que a gente pode fatorar o item B? O item B é um polinômio do segundo grau e eu posso calcular as raízes desse polinômio, né? Pelo que eu estou vendo aqui, as raízes não são tão simples de serem calculadas, porque pelos coeficientes a gente tem essa ideia, né? Utiliza aqueles conceitos de soma e produto de raízes. Eu, pelo menos, não estou vendo uma fatoração simples. Então, eu vou calcular logo o meu delta, meu discriminante, que é b ao quadrado, 25, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 12. Tranquilo? Lembrando que os termos que eu chamei aqui são os termos clássicos, né, da equação do segundo grau. Os coeficientes de x ao quadrado, de x e de, enfim, o termo independente são classicamente chamados de A, B e C. Então, calculei o delta aqui. Vou ficar com o meu delta, né, o discriminante desse polinômio como 25. Aí aqui menos com menos vai dar mais, já sei. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 12 é 80 mais 16, 96, né? 96 mais 25 dá 121. E aí, 121 é exatamente 11 ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz de delta, isso vai dar 11. Resumindo, o meu polinômio tem uma raiz que é menos 5, que é menos b, mais raiz de delta, que é 11, sobre 2 vezes a, 2 vezes 2, que é 4. Menos 5 mais 11, 6. 6 dividido por 4, 3 meios. A minha segunda raiz é menos 5, menos 11, dividido por 4. Menos 5 menos 11, menos 16, né? Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, ou seja, eu tenho essas duas raízes. Sempre que eu tenho duas raízes para um polinômio do segundo grau, eu já posso encontrar a forma fatorada dele, né? Ele é um polinômio desse tipo aqui, ó. A, que multiplica x menos a raiz 1, x menos a raiz 2. Essa é a forma fatorada de um polinômio do segundo grau. Se fosse do terceiro grau, x menos raiz 3 aqui, né? Que seria a terceira raiz de um polinômio do terceiro grau. Bom, mas aqui é um polinômio de segundo grau. Já encontrei as minhas raízes. Vou reescrevê-las aqui. A minha primeira raiz é 3 meios, né? Então, x menos 3 meios.
E aqui fica x menos 4, x mais 4. Bom, aí o que vai acontecer aqui? Esse termo a, ele é necessário para que a gente descubra o coeficiente de x ao quadrado. Se você multiplicar somente esses dois termos aqui, né? Esses dois termos entre parênteses, a gente vai encontrar alguma coisa nesse aspecto aqui, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 4 dá mais 4x. Menos 3 meios vezes x dá menos 3x sobre 2. Menos 3 meios. Eu esqueci de escrever o x aqui, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 mais 4x. Menos 3x sobre 2. Menos 3 meios vezes 4. Dá 6, né? Verifique que, por mais que eu ainda não tenha juntado esses dois termos aqui, né? Que são termos semelhantes. Perceba que eu posso olhar aqui para o x ao quadrado e para o termo independente. E eu já comparando, eu já vejo que eles são diferentes, né? Aqui eu tenho 2x ao quadrado, eu tenho menos 12. Então, para que essa expressão aqui dentro do parênteses, no final, ela fique semelhante ao que seria, ao que ela era inicialmente, esse meu termo a, ele tem que ser 2, né? Então, na verdade, eu nem preciso escrever isso daqui, porque, na verdade, esse não é o objetivo. O objetivo é fatorar. Então, eu posso escrever o a aqui como 2, que multiplica x menos 3 meios, que multiplica x mais 4. Essa é a forma fatorada desse polinômio aqui em B. Tranquilo? Eu posso aqui, se eu quiser, multiplicar esse 2, né, para que esse número aqui não fique fracionário. Eu ficaria com 2x menos 3, que multiplica x mais 4. Mas isso também não é uma regra. Eu posso deixar dessa forma, que as duas formas são equivalentes. Em termos de fatoração, elas são também ambas aceitas, né? Bom, vamos lá para o item C. O item C vai exigir da gente um pouco de maldade, né? Existem várias e diversas técnicas para a gente tentar resolver um polinômio de terceiro grau, né? Encontrar as raízes de um polinômio de terceiro grau. Eu falo de encontrar as raízes porque é uma das formas para a gente fatorar, das formas mais fáceis. Mas aqui, eu, que tenho alguma experiência, já verifiquei uma coisa que está acontecendo aqui. Que é o seguinte, ó. Item C, vou escrever x ao cubo. E em vez de escrever o segundo termo como menos 3x ao quadrado, eu vou escrever o menos 4x. Certo? Aí o terceiro eu vou escrever menos 3x ao quadrado. E o quarto eu vou escrever como 12. Essa é uma técnica de fatoração, né? Vocês vão já entender o porquê que eu fiz isso. Que é o 2, tá? Ficou um pouco rabiscado. Bom, aí eu vou olhar para esses quatro termos de 2 em 2. Vou olhar esses dois primeiro. E depois vou olhar para esses dois. Tá? Os primeiros dois termos ali, depois que eu mudei a ordem, posso colocar o x em evidência. Correto? Se eu colocar x em evidência, eu fico com x ao quadrado menos 4. Beleza? Nesse segundo termo aqui, ou melhor, nesse segundo grupo, né? Nos dois últimos termos, eu posso colocar, por exemplo, menos 3 em evidência. Se eu colocar menos 3 em evidência, eu fico com x ao quadrado menos 4. Opa. Então aqui, ó, eu tenho esse termo, né? E tenho esse termo. E perceba que eu tenho um termo em comum entre eles, que é exatamente o x ao quadrado menos 4. E então posso colocar em evidência de novo, né? Exatamente. Deixo o x, deixo o 3 lá, parêntese, e o termo que eu coloquei em evidência foi x ao quadrado menos 4. Tranquilo? Bom, aqui já fatorei um pedaço. Só que eu consigo fatorar esse termo aqui de novo. De que forma? Lembrando o que eu já usei aqui algumas vezes, acho que 2 ou 3 vezes. Que o x ao quadrado menos 4 pode ser visto como x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E isso é aquele produto notável, né?
que é x menos 3, x mais 2, x menos 2. Então essa é a forma fatorada desse polinômio. Lídia, eu não acredito. Aí você vai lá e verifica. Você volta aqui, multiplica todos esses termos e verifica se isso dá esse polinômio. No começo eu tinha dificuldade com isso de fatoração. Na verdade, fatoração é sempre um desafio, né? Às vezes você não consegue fatorar, às vezes uma fatoração é mais difícil. Acaba que a gente só consegue fazer assim essas fatorações que são simples, né? Que aparecem muito. E essa é a ideia dessa atividade. Trazer essas expressões que acabam se repetindo muito, que são simples de fatorar, ou que tem ideias que se repetem, né? De fatoração, por exemplo. E para que a gente fique atento quando esses casos simples aparecerem, e eles aparecem com bastante frequência, a gente consiga fazer mentalmente, né? Como eu estou fazendo aqui. Então essa é a forma fatorada, né? Desse polinômio de terceiro grau. Lógico que aqui, se a gente quiser saber, as raízes desse polinômio são 3, menos 2 e 2. Que são exatamente os números que fazem com que essa multiplicação dê zero. Esse é o conceito de ser raiz, né? Vamos para o item D. Item D é x à quarta mais 27x. X à quarta mais 27x. Eu vou começar logo botando um x em evidência aqui. Vou sobrar com x ao cubo mais 27. Só que x ao cubo mais 27 eu posso ver como x ao cubo mais 3 ao cubo. E aí, será que tem algum produto notável, né? Que me forneça uma regrinha para isso daqui? Tem. E eu não sei ele de cabeça. Só que quando eu não sei de cabeça, eu faço o quê? Eu tento descobrir ele. Bom, isso aqui pode ser que seja algo desse tipo. É a mais b ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Aí a gente testa. Multiplica aqui e vê se dá certo. Ó. A vezes a fica a ao cubo. A vezes menos ab fica menos a2b. A vezes b ao quadrado fica mais ab ao quadrado. AB ao quadrado. B vezes A ao quadrado fica A2B. B vezes menos AB fica... Provavelmente eu já estava chegando perto da minha cabeça ali, né? No vídeo. Eu estava no B vezes menos AB. Fica menos AB2. E B vezes B ao quadrado fica B ao cubo. Veja que esse termo aqui se cancela com esse termo aqui, porque eles são iguais e sinais trocados. E a mesma coisa acontece aqui. Então, de fato, eu encontrei A ao cubo mais B ao cubo. Então, eu já me lembrei da fatoração. A fatoração para uma expressão que seja desse tipo, A ao cubo mais B ao cubo, pode ser feita dessa forma, né? A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, eu estava em x, que multiplica x ao cubo mais 3 ao cubo. E aí eu fatorei esse termo que está entre parênteses. De que forma? X mais 3, que é exatamente o meu AB. Aí fica x ao quadrado, menos AB, que seria menos 3x, mais B ao quadrado, que seria 9, né? E aqui eu tenho novamente uma equação de segundo grau, que eu vou fatorar de novo. Vou tentar fatorar, né? Bom, aqui deixa eu ver se eu consigo achar pela soma e pelo produto. A soma das raízes é 3 e o produto 9. Produto 9, soma 3. Será que eu já estou com dificuldade? Não, aqui eu estou achando o seguinte. Às vezes quando a gente está com dificuldade, ou as raízes podem ser fracionárias ou irracionais, né, com radicais, ou pode nem ter raiz real. Se eu calcular o delta aqui, eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é 9. Aqui fica menos 3 ao quadrado, 9, menos 36, ou seja, isso aqui dá menos 25. Perfeito? Ora, se o delta é negativo, delta menor que zero,
a gente não tem raízes reais, né? Não há raízes reais. Em cálculo, cálculo diferencial integral, mesmo cálculo vetorial, em geral a gente não trabalha com números complexos. Eu falo em geral porque não conheço a realidade de todas as engenharias, mas eu acho que quase não se trabalha com números complexos. Eu nunca vi. Então, geralmente em cálculo a gente trabalha com números reais. Então aqui, de maneira geral, a gente não fatora. Se a gente não tem raízes gerais, a forma mais fatorada possível para esse termo é exatamente essa. Porque eu não consigo escrever esse termo entre parênteses da forma x menos raiz 1 vezes x menos raiz 2, já que a gente não consegue encontrar essas raízes, né? Porque não são números reais. Então esse aqui, ou melhor, essa aqui é a forma fatorada desse polinômio, tá? De entender. Estamos agora indo para o item E. Item E. Que eu também vou utilizar aqui daquele artifício, né? Vou utilizar minha tesoura aqui. Putz, aqui não dá. Deixa eu fazer isso aqui. Só para não ter que memorizar. Já vou botar aqui o item E, né? Ó, o item E. O item E chegando. Bom, aqui já consigo ver algumas coisas, né? Todos os termos têm um fator 3 e também tem um fator x elevado a 1 meio aí, né? Posso colocar o 3 e o x elevado a 1 meio e evidência. De cara. Posso fazer por partes para ser mais didático. Primeiro 3. Aqui vai sobrar só x elevado a 3 meios. Menos 3x elevado a 1 meio. Mais 2x elevado a menos 1 meio. Se eu tirei o x elevado a 1 meio aqui fica x elevado a 0. Mais 2. Se eu tirei um x elevado a 1 meio aqui que já não tinha, fica menos 1 meio, fica menos 2 sobre 2. Lídio, o que foi que você fez? Quando a gente coloca em evidência, a gente está tirando uma parte do que tem dentro, né? No caso aqui, eu quis tirar 1 meio. Se eu tinha x elevado a 3 meios e eu tirei 1x elevado a 1 meio, eu fiquei com 3 meios menos 1 meio. E aí eu fiquei com 2 meios. 2 meios é 1 também, né? Então, esse número aqui vai ficar x elevado a 1. Explicando enquanto já vou escrevendo. Ó, x elevado a 1. Só x, né? Menos. Aqui só tinha o x elevado a 1 meio. Se eu tirei ele, fica 0. Que é o próprio 1. Fica 1 vezes 3. Fica o menos 3. Deixa eu afastar para cá. E aqui, na verdade, eu não tinha x elevado a 1 meio. Eu tinha x elevado a menos 1 meio. Então, na verdade, eu não tinha x elevado a 1 meio. Só que aí eu também coloquei em evidência e aproveitei o balaio aí para... Eu já estava devendo menos 1 meio, né? E aí eu tirei mais 1 meio. Mas se eu tirei mais 1 meio, eu fiquei com menos 2 meios. Da mesma forma que eu tirei 1 meio daqui, eu tirei 1 meio daqui. Aqui eu estava com menos 1 meio, tirei mais 1, fiquei com menos 2. Menos 2 sobre 2, no caso. E vai ficar com 2 elevado a x elevado a menos 2 sobre 2 é x elevado a menos 1. Então, na verdade, a ideia era essa mesmo. Colocar o x elevado a 1 meio em evidência. X elevado a 1 meio. E aqui vai ficar x menos 3. E esse 2, escrevendo de uma maneira que fique mais razoável, vai ficar 2 sobre x. Essa é uma forma possível de fatoração para isso daqui. A gente pode colocar esse x elevado a 1 meio também na forma de raiz. Fica mais fácil. Porque é equivalente, né, a nomenclatura. Que multiplica x
menos 3 mais 2 sobre x. Pode ser mais fácil também ver isso daqui de outra forma, né? Seria ver 3 elevado a x sobre 3 meios é x elevado a 2 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2. Certo? Estou fazendo de outra forma aqui. Isso aqui é uma forma, ponto. Isso aqui seria outra forma, tá? Isso aqui é a forma 1 e aqui a forma 2. Lógico que elas vão dar a mesma coisa, então elas vão ter várias ideias semelhantes. Mas às vezes a pessoa tem mais dificuldade de uma forma do que de outra. Então como é que isso aqui poderia ficar? X elevado a 2 meios vezes x elevado a 1 meio, porque multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então eu posso escrever o 3 meios como 2 meios e 1 meio. Menos 9 vezes x elevado a 1 meio. E aqui eu escrevo 6 e o x elevado a menos 1 meio, eu já coloco lá embaixo. X elevado a 1 meio. E aí, desde já, eu já troco a representação de x elevado a 1 meio por raiz de x. Pode ser que alguém ache isso mais fácil de visualizar. X elevado a 2 sobre 2 é x elevado a 1, que é x. Aqui fica raiz de x. Menos 9 raiz de x. Mais 6 sobre raiz de x. Aí pode ser que alguém, nesse ponto, tenha vontade de colocar raiz de x em evidência. Mas fazer isso é fazer exatamente o que eu fiz ali no passo anterior, né? E aí o resultado vai ser o mesmo. É só continuar aqui com o procedimento. Você vai ter esse termo, seria o próximo termo ali. E o procedimento é idêntico. A única diferença aqui foi trazer já o conceito de substituir x elevado a 1 meio por raiz de x já no comecinho, né? Tranquilo, 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 tranquilo. Item E, item E, item E. E agora, por fim, o item F. Que ele é até simples, mas eu também não vou me dar o luxo de errar a descrição. E vou tentar resolvê-lo nesse pequeno espaço aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu nem sei o que dizer aqui desse item, viu? Era para fatorar, né? Fatore? Fatore cada expressão. Pô, será que eu tô ficando maluco? O que tem em comum nesses dois termos é só um x e um y. Então eu posso escrever xy. Aqui vai ficar x ao quadrado. E aqui vai ficar menos 4. É só isso, né? Aí esse termo aqui, de novo, ele apareceu, né? Como eu falei, eles vivem aparecendo, esses termos. Esses produtos notáveis. Por isso que chama notáveis, né? Porque a gente nota que eles aparecem direto. XY. Aqui vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Acho que é só isso. Tranquilo?